excluir arquivos permanentemente de forma que eles não possam ser recuperados. É isso que eu vou mostrar aqui agora. Bom, qual é a forma que a gente usa para excluir arquivos? Então, nesse diretório aqui, eu criei um arquivo justamente para a gente fazer os testes em cima dele, que é esse cap1, e aí eu fiz uma cópia dele e tem o cap2 também. Eu vou exibir o arquivo, né? É uma imagem qualquer. Vou mostrar o cap2, que é simplesmente a cópia. Também é uma imagem qualquer. Mostrar aqui que os dois arquivos são o mesmo, né? O diff não retornou nada. Então, se a gente quisesse excluir esse arquivo, normalmente a gente faria isso aqui. rm cap1.png. Ou então, pela própria interface gráfica, a gente seleciona o arquivo, né? Aperta ali Shift Del, por exemplo, e aí já exclui direto o arquivo, né? Mas essas duas abordagens, elas não excluem de fato o arquivo. O que elas fazem é marcar a região do HD, do disco, né, que a gente está usando, como livre. Então, depois, quando a gente for escrever, criar novos arquivos, baixar arquivos, fazer cópias, etc., como aquela região está livre, ela pode ser ocupada total ou parcialmente. Ou pode não ser ocupada também. Pode ser que tenha várias outras regiões livres e acabaram sendo ocupadas essas outras e aquele espaço ali ainda está com o dado ali, só está marcado como livre. Quando isso acontece, a gente consegue ainda recuperar o arquivo, né? Tanto total quanto parcial. E o que a gente vai mostrar aqui agora é uma ferramenta que não permite essa recuperação, né? Que destrói de fato ali o arquivo, colocando no lugar dele bits aleatórios, mas é uma abordagem voltada para HD. Bom, então isso é feito usando o Shared, que é uma ferramenta que já vem no Core Utils. Então eu tenho ela já aqui no Ubuntu por padrão. Essa aqui é a ferramenta de linha de comando que faz essa ação aí de trocar os bits do arquivo por bits aleatórios e opcionalmente exclui o conteúdo exclui o nosso arquivo. Então aqui está o próprio manual da ferramenta, ela diz exatamente isso, né? Sobrescreve um arquivo e esconde o seu conteúdo e opcionalmente exclui o arquivo também. Então aqui ela tem vários parâmetros. O que nos interessa para mostrar essa função de destruição aí é o parâmetro "-n", que é a quantidade de vezes que a ferramenta sobrescreve os dados originais, né? Então a quantidade de sobrescritas que acontecem naquela região do HD, e o "-u", que é de fato fazer a exclusão do arquivo. Bom, esse "-n", ele nem precisa ser usado, está dizendo aqui que o padrão é 3. E esse 3 já é suficiente, ou seja, ele vai sobrescrever ali os dados 3 vezes. Se eu não usar o "-n" em conjunto com o "-u", se eu só usar "-n", ou se eu não usar nada, vai ser o "-n3", ele simplesmente vai fazer essa sobreposição de dados. E aí, se eu usar o "-u", ele exclui o arquivo. Então, sem o "-u", ele mantém o arquivo lá, mas ele vai ficar só com lixo, né? Um monte de bit aleatório. E usando o "-u", ele acaba excluindo o arquivo também. E aí sim, aí fica impossível de recuperar o conteúdo do arquivo em HDs, né? Então, vamos ver isso agora. Eu vou usar a ferramenta aqui. E eu vou colocar, por exemplo, "-n6 cap1". O que isso aqui vai fazer? Vai sobrescrever ali o conteúdo de cap1.png 6 vezes. Então vai ficar com um conteúdo bem aleatório. Antes de fazer isso, eu só vou dar um file para mostrar que ele é um arquivo do tipo PNG. E agora sim, vamos fazer shared "-n6 cap1.png. Certo. Agora eu vou tentar exibir o arquivo. E ele não consegue mostrar o arquivo, ele já dá um erro ali dizendo que o cabeçalho da imagem é impróprio. Então ele não identificou o arquivo como sendo uma imagem. Podemos dar um file novamente. Agora ele diz que esse arquivo é um arquivo de dados, então realmente ele só tem bits aleatórios ali, só tem dado. Posso tentar imprimir ele. Um monte de dado aleatório. Podemos olhar a parte inicial desses dados, né? Nada que
indique ali alguma coisa pra gente, alguma evidência do que era o arquivo original. Então ele realmente fez o que a gente esperava, né? Então ele sobrescreveu o arquivo 6 vezes e agora aquela imagem que existia ali não existe mais. Agora só existem bits aleatórios. Bom, e a gente poderia ter usado então, que a gente vai usar agora no segundo arquivo, né, que é o cap2, o parâmetro "-u". Então eu posso fazer assim. E aí o que ele vai fazer? Ele vai aplicar n3, então 3 iterações para sobrescrever o conteúdo desse arquivo, que já vai tornar inviável a recuperação dele, e "-u" para excluir o arquivo. Então a gente pode pesquisar aqui, agora só tem o cap1, o cap2 de fato foi excluído, né? Só que esse cap1 ele é conteúdo aleatório. Então a região de memória em que estava o cap1, em que está ainda o cap1 e que estava o cap2, viraram sequências de bits aleatórias, né? Eles não representam mais aquela imagem original, que era só uma imagem com tons de escuros ali, e não tem mais nada ali, não tem como a gente recuperar, certo? Futuramente eu vou mostrar também como é que a gente pode fazer para usar uma outra ferramenta para destruir dados permanentemente de SSDs. Essa ferramenta que a gente usou aqui, ela ainda permite deixar rastros em SSDs, mas em HDs ela é suficiente.